nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministras de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, se eu estou aqui hoje, é porque eu trouxe minha carteirinha de habilitação que o Senhor me deu, né? Ele me habilitou, por mim mesma, irmãs. Eu não estaria aqui, não teria escrito nada disso, porque, na verdade, a irmã falou que fui eu que escrevi. Não foi, foi o Senhor. Eu quero falar para vocês que, na verdade, esse livro são aqueles artigos publicados no jornal Árvore da Vida todo mês. Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência com relação ao Jave, para a gente chegar no Abraçadas pelo Pai, tá bom? Mas antes eu queria mesmo, realmente, de coração, agradecer o convite e falar para vocês que o meu coração é que só o Senhor seja visto nessa tarde, tá? Que a Carla não apareça, mas o pouquinho de Cristo que existe na Carla possa fluir e alcançar vocês, suprindo todas as necessidades que o Senhor sabe, conhece e quer falar hoje. Que eu seja simplesmente um instrumento que não atrapalhe o fluir do Senhor. Esse é o meu coração, tá bom? E aí, o Jornal Árvore da Vida tem tudo a ver com a minha vida. Porque em 1989, quando eu estava começando a ver a igreja, que eu falo que a luz do quarto dia é quando a gente vê a igreja, né? A gente tem o Senhor, a gente ama o Senhor, a gente já se converteu, mas quando o Senhor mostra o lugar que ele escolheu para fazer habitar o nome dele, aí a gente tem uma nova... A nossa visão é alargada mesmo, né? A luz do quarto dia, que não é aquela luz difusa mais, é aquela luz brilhante que mostra totalmente a vontade do Senhor. E aí o jornal número 9 chegou na minha mão em dezembro de 89. Eu tinha recém-casado, eu casei em novembro de 89. E aí eu estava lendo esse jornal e tinha lá no último... Eu costumo ler, eu acho que é por isso, ó, o Senhor já me deu uma visão aqui. Eu nunca sabia por que eu começava a ler o Jave pela última capa, descobri. Na última capa tinha um artigo que chamava Quando o Vinho Acaba. E ele falava das bodas de Caná de uma forma totalmente nova. Eu sempre fui envolvida com encontros de jovens, e a gente lia essas bodas de Caná direto, mas quando eu li Quando o Vinho Acaba, eu falei, como assim? Que eu lia tanto essa passagem da Bíblia e nunca tinha visto de uma forma tão nova. Então, o Jave realmente virou meu xodó. E eu tenho hoje, só para vocês terem uma noção, 2 assinaturas do Jave. Uma eu leio e passo para frente, dou de presente, depois que eu leio. E a outra, eu tenho uma coleção, tem até uma aqui, ó. Eu tenho uma coleção com todos os Javes e todos os encartes do Jave. Eu mandei encadernar. É o meu xodó mesmo, fica na minha sala. Quando eu fiz a minha reforma, eu falei, eu quero um canto para o meu Jave. E ele está lá. Porque realmente ele é muito rico. Por quê? O Jave é a palavra da Bíblia explicada, né? Eu costumo dizer que ele é a palavra profética e a palavra fundamental de uma forma doce e prática, né? E aí eu, em 89, tive essa experiência, depois em 95, não sei se vocês são dessa idade, né? Mas em 95 o Jave deixou de ser gratuito e passou a ser pago. E eu fui convidada para a editora para ser editora do novo Jave e fazer essa transição do gratuito para o pago, da assinatura gratuita para a paga. E eu trabalhei no Jave por 3 anos, de 95 a 98. Irmãs, que período maravilhoso de desfrute. Né? Não tem nada melhor do que trabalhar rodeada de irmãos e com essa palavra maravilhosa na mão. Né? Então, foi um período maravilhoso. Mas aprove ao Senhor me tirar do Jave, eu passei num concurso público e fui trabalhar, né? Fui trabalhar de verdade. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E aí, em 98, na conferência de fevereiro, já havia começado, né, desde 98, não, 18.
em 2018, ou seja, eu não sei fazer as contas não, mas 10 anos depois, né? 10 anos depois, na conferência, as irmãs do JAV me procuraram e falaram: irmã, nós estamos com o encargo de colocar no JAV uma coluna para mulheres, e nós gostaríamos que você fizesse essa coluna. Ai, irmã, vocês não imaginam o tanto que eu fiquei feliz, né? Porque o Senhor estava me devolvendo já, de alguma forma, então foi maravilhoso. Falei, claro que sim. Eu não costumo negar nada que o Senhor pede para mim, porque é Ele que me habilita. Então eu falo, amém. E aí, Senhor, se vira, porque é o Senhor que vai fazer. E a minha experiência fazendo a coluna do Jave é justamente essa. É o Senhor quem escreve. Então, vocês podem ficar tranquilas, quando vocês pegarem esse livro aqui e lerem, vocês podem saber que foi o Senhor que colocou cada uma das palavras nesse livro. E, às vezes, eu falo assim, eu vou adiantar, por exemplo, ano passado minha filha casou. Falei, eu vou adiantar o Jave de maio, porque vai ter o casamento da minha filha, e aí eu vou ficar mais tranquila, não preciso, né, preocupar com o Jave. Não tem jeito. O Senhor não permite, porque Ele quer dar a palavra na hora que Ele quer. O tempo do Senhor é completamente diferente do da gente, né? Quando vocês devem ter visto aquela série Mulheres da Bíblia, né? Que passou no IVPT, aquelas vários pequenos, né, episódios, um por semana, tal, que virou um livro agora, inclusive, né? Um outro livro muito bom. E aí eu falei assim, ó, eu tenho encargo de colocar no Jave um artigo sobre esterilidade, porque é uma coisa que acontece muito, né, no Antigo Testamento. Sara, né, várias irmãs, Ana, tiveram essa experiência. Então, é um assunto que tem a ver com mulher. Olha, irmã, já tem mais de ano e o artigo não saiu, não. Porque eu falei, hoje. Aí o Senhor fala, não, nesse mês você vai fazer isso. O último mês eu tive uma experiência, porque eu sou muito devagar, eu faço as coisas muito calmas. Vocês estão vendo que eu falo devagar, inclusive, né? Então, eu sou ligada no 520, né? Nem 220. Aí, eu gosto o dia de entregar o Jave é dia 15 de cada mês. Mas no meu calendário é dia 10, que eu não gosto de atrasar. Então, dia 10, para mim, o Jave tem que entregar. Ai, Jesus! Esse mês passado, dia 10, o irmão colocou assim no grupo do Jave: não vamos atrasar, nós precisamos do Jave no dia certo. Falei, como assim, irmão? Logo esse mês que eu acho que eu ia atrasar. Mas o Jave saiu dia 14, porque sabe quando não era aquilo, a gente fez outro e não era. E de repente, no dia 14, o Senhor entregou o Jave. Então, irmãs, esse livro que vocês estão recebendo aqui, que foi publicado em outubro, ele é uma coletânea de 24 dos artigos que já estavam prontos o ano passado, em julho, mais ou menos, eles me procuraram para fazer esse livro. E aí eu tive mais certeza ainda que é o Senhor quem faz, porque quando eu fui organizar, quando vocês pegarem o livro, leiam a introdução, ela lê um pedacinho do prefácio, mas na introdução a gente fala um pouquinho da sequência das crônicas e por que elas foram colocadas assim. Tem uma cadência. E quando eu vi essa cadência aqui, que eu falei, realmente, o Senhor, quando lá em 2018 começou a escrever o Jave, ele já sabia que ele precisava dessa sequência para fechar o livro Abraçadas pelo Pai. E para que cada uma de vocês seja realmente abraçada, né, por cada uma dessas crônicas, porque é o coração do Senhor quando ele escreve. Ele escreve pensando em nós, né? Tanto que ele escolheu uma mulher para escrever, né? Com tantos irmãos, com tantas, né, habilidades, mas o Senhor falou, não, uma mulher tem que escrever para mulheres, porque aí a gente se entende melhor, né? Pelo menos a nossa linguagem é muito parecida. E é como se o Senhor estivesse falando para nós. E eu gostaria de convidar vocês, assim, eu fiquei muito feliz realmente de ser convidada por vocês, porque normalmente as irmãs convidam a gente para falar dos livros quando elas já acabaram de ler, né? Vocês não, vocês nem começaram ainda. Eu sou mineira, né? Eu falo mineirês. Quando eu falo vocês, não é só vocês, não, vocês tudo, tá?
Está todo mundo incluído. Mas quando vocês forem ler o Abraçadas pelo Pai, vocês têm que ler o que não foi escrito. Porque o pedacinho que eu tenho no Java é muito pequenininho. E eu sinto que cada uma dessas crônicas poderia ser um livro. Todas as vezes, o meu maior exercício, porque eu falo muito, então eu escrevo muito também, é cortar para caber no número de caracteres que eu tenho para a coluna. Então, como vocês vão começar, eu gostaria realmente que vocês tivessem essa experiência e depois compartilhassem comigo, se foi possível, mas toda vez que vocês lerem vão diante do Senhor, vão atrás dos versículos que estão naquela crônica e vão buscar no Senhor o que mais ele gostaria de ter falado e que não estava escrito. Porque esse é o desejo do meu coração para vocês, porque tem muito mais. Atrás de cada uma dessas tem muito mais. Então, que vocês possam buscar isso, cavar mesmo, porque o nosso exercício de ir direto na palavra também é muito rico, né? Tudo, na verdade, irmãs, tem a ver com oração, com hábito e com leitura. E nós que temos uma palavra riquíssima, como a Bíblia, nós precisamos aprender a cavar. E para isso a gente precisa de gerar um hábito. Não pode ser... tudo na vida é o hábito, né? Hoje, vocês me ouvindo falar, pode ser, puxa, gerou em mim um desejo. Esse desejo é só uma motivação. O que vai fazer vocês permanecerem é o hábito. Então, hoje o desejo vai fazer vocês começarem, mas o que vai fazer vocês permanecerem é o hábito. Então, é esse hábito que eu gostaria de incentivar vocês a buscar. E é uma busca mesmo, principalmente para as coisas do Senhor, é muito mais difícil sempre, tudo, né? Porque o inimigo não está satisfeito. Quando a gente vai na palavra, a gente vai ouvir o que o Senhor quer falar para nós. E o que o Senhor quer falar vai envergonhar o inimigo e vai colocar ele no lugar dele, que é embaixo dos nossos pés. E ele não vai ter mais vez. Então, ele luta para que a gente não faça. Então, quando a gente vai desenvolver um hábito novo, a gente tem que descobrir qual que é o nosso jeitinho. Porque o meu jeito de ler pode não ser o seu jeito de ler. E se eu falar para você, leia a Bíblia antes de dormir. Se ler a Bíblia te dá sono, você não pode ler antes de dormir. Você tem que escolher uma outra hora. De repente, na hora que você acorda, não sei, né? E tem muitas coisas, nós mulheres fazemos muitas coisas, né? Temos nossos filhos, temos nossos afazeres de casa, agora nós estamos trabalhando em casa. Enfim, o trem só ficou mais preto para o nosso lado. Porém, nós temos que abrir mão de alguma coisa pelo Senhor. E eu tenho feito isso e eu quero falar para vocês que vale a pena, porque quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente ama o Senhor, né? E embora a gente ache que não, a nossa vida é cheia de problemas, não que os problemas sejam resolvidos, não, mas quando o foco é ganhar Cristo, conhecer o Senhor e amar o Senhor, os problemas vão ficando menos importantes, porque a vida do Senhor vai crescendo de tal forma que nos dá graça, né? Às vezes o Senhor não vai tirar o problema, ele vai falar igual ele falou para Paulo, minha graça te basta. Então a gente tem que buscar mais o Senhor, não para resolver o problema, mas para, por meio do problema, ganhar mais Cristo, né? E a leitura vai nos proporcionar isso. Tem um versículo que eu trouxe para vocês que eu gosto demais, que é Apocalipse 1:3, que fala assim: bem-aventurada. Outra forma de ler a Bíblia, pegar o dicionário. O que significa bem-aventurada? Bem-aventurada é bendita ou feliz. Então, feliz aquela que lê e aquela que ouve as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo, irmãs, é um fato. Então, nós somos benditas, ou felizes, ou bem-aventuradas, quando nós lermos e ouvirmos aquilo que o Senhor está querendo falar para nós agora que o tempo está próximo, né? E ele tem muito para falar. E Mateus 4:4 fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Eu não sei se vocês perceberam, depois vocês busquem aquela passagem da mulher cananeia, que ela fala para o Senhor, Senhor, minha filha está doente, eu preciso do Senhor, né? Vai na minha casa, cura minha filha. Aí o Senhor falou, não, o pão não é justo, né? Não é lícito que o pão dos filhos vá para os cachorrinhos. Aí ela falou assim, não, mas os cachorrinhos comem das migalhas dos filhos, que caem da mesa dos filhos. Essa passagem, acho que é em Lucas, está no meio das duas multiplicações dos pães. E o Senhor falou para os discípulos, depois da multiplicação dos pães, sobre o que era, não só de pão viveria o homem. E os judeus não captaram a mensagem, acharam que era dura essa palavra. Mas a cananeia, que nem era povo de Deus, ganhou isso e quis comer, nem que sejam as migalhas. Então, o Senhor tem dado muito para nós, muita riqueza. Nós precisamos aproveitar, né? E outros estão aí atrás das nossas migalhas. Nós temos o pão, nós precisamos comer, né? Comer e nos alimentar desse pão. E depois, em Efésios 5, 25, fala que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nós, coletivamente, como igreja, somos a noiva, que estamos sendo preparadas. E para isso, o Senhor tem que tirar nossas máculas, nossas rugas e tudo o que é de defeito para a gente ser sem mácula, né? E ser santa. E para isso ele usa a lavagem de água pela palavra. Então tudo gira em torno da palavra. Então nós precisamos comer, precisamos ir atrás. E às vezes a gente lê a Bíblia sem entender o que a palavra está falando. Muitas vezes a gente não entende, mas a gente tem que crer que ela é comida para nós. E a gente lê 1, 2, 3, 4, 10 vezes, a gente fala, puxa vida, quantas vezes eu já li esse versículo e esse versículo não tinha falado nada para mim e hoje ele falou isso e isso. Por quê? Porque a gente insistiu em ler, praticar, orar mesmo. A gente não tem que comer? Quando a gente está doente, a gente está sem fome, a gente não come, porque a gente sabe que faz bem para a saúde? A gente tem que comer da palavra, que faz bem para a nossa saúde espiritual, mesmo que a gente não esteja com fome. E aí a gente tem que cuidar para correr atrás disso e arrumar um jeito de gerar essa fome, né? Ó, eu tive osteoporose severa na coluna com 30 anos de idade. E o médico falou para mim assim, olha, você vai ter que caminhar e tomar sol todos os dias. Eu odiava caminhar, eu nunca gostei de fazer nada sozinha. Caminhar sozinha por, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, para mim, era uma tragédia grega. Eu falei, Senhor, tudo bem, é remédio, eu sou muito determinada. Quando eu determino fazer uma coisa, eu faço. Mas ia ser dolorido, porque ia ser na marra mesmo. Aí um dia eu orei e falei, Senhor, eu preciso desse remédio. Usa isso, muda isso, faça isso de alguma forma. Ficar prazeroso para mim, sei lá, faz alguma coisa, Senhor. Irmãs, o Senhor é tão fiel que eu comecei a buscar o Senhor, orar, comecei a pensar em todas as pessoas que eu amava, minha lista de oração, eu conversava com o Senhor, eu orava pelas pessoas, eu me arrependia, eu me lavava, eu desfrutava, eu orava. O dia que eu não caminhava, o dia era terrível. Aí eu parei e falei, você não pediu? O Senhor é fiel, né? A gente precisa ter esse coração de pedir. Senhor, gera em mim uma necessidade. Mas até virar necessidade, a gente tem que ir contra a nossa própria vontade, né? Tem que ter determinação mesmo. Então, como começar? Primeiro, tomar uma decisão, né? Eu quero começar a praticar o ler a palavra pelo menos 5 minutos por dia. 5 minutos por dia, né? Aí começa.
Tá, agora como que eu vou ler? Vou falar para vocês, tem 32 anos de vida da igreja, 31. Nunca consegui ler a Bíblia naquela sequência que vem no alimento diário. Se eu li 2 vezes nesses 31 anos, foi muito. Realmente eu não tinha... Daquele jeito não dava certo para mim. Aí, o ano passado, eu peguei a Bíblia da Mulher, que é essa aqui, não sei se vocês conhecem, mas tem uma nota nela, acho que é em Deuteronômio, que fala da palavra, e ela fala um jeito de ler a Bíblia, dividindo a Bíblia em 6 porções. Aí a gente lê 6 capítulos por dia. Eu consegui. Desse jeito eu consegui ler a Bíblia em um ano. E aí, no meio dessa minha leitura, meu marido veio com outra, que ele e minha filha estavam praticando, porque o jeitinho deles era diferente. Minha filha é uma leitora ávida. Eles estavam lendo 10 páginas por dia. 10 páginas são 5 folhas, frente e verso. Lendo 10 páginas por dia, eles leram a Bíblia 2 vezes, ou o Velho Testamento 1 vez e o Novo Testamento 4 vezes em um ano. Irmãs, 10 páginas por dia. Aí eu falei, não, isso aí é demais para mim, deixa eu acabar aqui do meu jeito. Depois... Pois agora eu estou lendo 10 páginas por dia. E o trem é bom mesmo. E eu não estou lendo só, eu estou lendo as notas também. Então eu leio as páginas mesmo, completas. Não é muita coisa e é muito desfrutável, porque você vai lendo na sequência, né? Então, cavem o seu jeitinho. E coisas que podem ajudar, por exemplo, eu ganhei o maior presente da minha vida, nem tá o joguinho, não, mas eu ganhei um joguinho de 6 marcadores de gel. Meninas, esse trem é bom. Ele marca a Bíblia e não passa para o outro lado, sabe? E fica colorido. Eu já tinha minha canetinha de 4 cores. Eu já falava, ó, o azul é pro... nem lembro, acho que o rosa é para as coisas das mulherzinhas, o roxo era as promessas de Deus, o verde era o que o Senhor esperava de mim, o que ele espera de nós, que está na Bíblia, e o azul era o que Deus é. Né? Então, quando era a descrição de Deus, era azul. Agora eu ganhei outro parquinho de diversões. Aí eu estou pensando, o que eu vou fazer? Que cor que eu vou pôr? Irmãs, a gente tem que achar o nosso jeitinho. E aí o Senhor vai usando isso, né? Para nos fazer ir. E aí o trem fica tão bom que você não aguenta mais. Hoje em dia, eu li o alimento diário de manhã antes de sair de casa, porque era uma coisa vital para mim, senão o dia não ia bem. Aí, agora eu já estou lendo o alimento diário de manhã. Eu sou obrigada a tomar sol, né? Não estou andando mais, porque eu estou fazendo outras coisas. Não, estou andando 2 vezes por semana, mas eu ando ouvindo o Miguel. Então, tem outras coisas que vão surgindo, né? Então, eu ando ouvindo o Miguel. Aí eu tomo sol, tenho que tomar sol todo dia. Aí eu chego do Pilates, vou para o sol, vou lá para a janela da minha casa. Pego um livro, já li Fundamentos da Fé Cristã inteira no sol, e agora estou no Fundamentos da Liderança Cristã. Eu tenho que tomar 10 minutos de sol da frente, 10 minutos de sol para trás. 20 minutos, eu leio muito. É muito tempo. Porque para que eu vou ficar lá no sol sem fazer nada? Estou lendo, né? E aí, de manhã, eu estou contando o meu jeitinho, tá? Depois vocês vão achar o de vocês. Eu não sei se vocês conhecem esse caderninho aqui que as meninas da 8B fizeram. Chama Minha História com Deus. É muito bom. Ele tem aqui, ó, vários motivos de oração na frente, né? Você vai pôr nas suas orações, o dia que você começou a orar por aquele tal. E aqui tem o meu dia com Deus. Gente, é bom. É assim, fala assim, qual que é o seu versículo do dia? Aí eu vou resgatar meu... Aí isso eu faço... Quando começou a pandemia, a gente começou a orar. Não sei se vocês fizeram relógio de oração aí. Nós fizemos um relógio de oração aqui. E aí, o relógio de oração daqui nunca mais acabou. Nós continuamos com ele até hoje, que a pandemia também não acabou, né? Era para orar 7 dias, nós estamos orando até hoje, já tem 10 meses. Mas, enfim, é meia hora por dia. Nessa meia hora, eu resgato o versículo que o Senhor falou para mim de manhã, lá no alimento diário. Aí eu coloco aqui, qual que foi meu versículo do dia? Sabe aquele versículo que você fica lembrando dele o dia inteiro? Aí eu coloco aqui, meu versículo do dia. Aí depois pergunta assim, hoje eu sou grata por... Aí eu falo, por que eu sou grata no dia de hoje? Aí depois,
Hoje eu peço perdão por alguma coisa. E depois, qual que é a minha oração de hoje? Aí eu faço a minha oração de hoje. Então, isso me ajuda muito. Você não precisa ter o caderninho, você pode fazer um aí no seu caderninho. No seu caderninho, inventa um caderninho para você. Mas é muito bom, porque você resgata o versículo que você desfrutou de manhã, te traz para hoje e você continua desfrutando dele, né? Ainda durante o. Então, esse é o meu jeitinho, e aí vocês têm que descobrir o jeitinho de vocês. Cada um tem que descobrir o seu jeitinho. A gente tem nossos filhos pequenos, às vezes, eu não tenho mais, mas muitas de vocês têm os filhos pequenos. E para eles, irmãs, é muito importante verem vocês com a palavra, desfrutando da palavra. Então, às vezes você pensa, eu não tenho tempo, mas você imagina que aquele momento com o Senhor diante do seu filho vai fazer toda a diferença na vida dele. Vai gerar nele uma vontade de também ter aquele momento para o Senhor, né? Por que será que minha mãe todo dia para e pega aquela Bíblia? Né? Ela deve ter alguma coisa naquele negócio que deve ser bom. E você pode, de repente, colocar ele perto de você e dar a Bíblia Júnior para ele, incentiva ele lá a folhear a Bíblia enquanto você está lendo a sua, gera nele o hábito. Né? A minha filha hoje lê muito, porque nós sempre lemos muito para ela, muito, 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 muito. E ela ama ler, ela devora os livros assim, com uma beleza. E o Jave? Quando o Jave chega, eu estou até sem Jave aqui, porque eu dei meu último que chegou. Quando o Jave chega, eu leio ele na hora. Ele chegou no correio, eu abro e leio. Primeiro, leio a página da frente, olha eu, as loucuras, e vou para trás. Aí eu começo, aos pais, depois casais, depois eu venho lendo ele de trás para frente. Olha, o Jave tem palavra para todo mundo, para jovem, para adolescente, para pai, para casal, para mulher, né? Tem um pedacinho para as crianças que eu faço também, eu faço, depois eu dou já feito. Quem ganha, já ganha usado, o Jave. Mas eu leio ele todinho, porque ele é muito rico. Outra coisa que eu faço, que eu recomendo, eu presenteio. Colegas de trabalho, gente que eu conheço, manicure, eu falo, hoje é seu aniversário? Então eu vou te dar um jornal, você leia com carinho, veja se você gosta, se você gostar, me fala, que eu vou fazer uma assinatura e vai ser o meu presente, você vai me receber durante um ano, todos os meses. E eu já tive testemunho de uma colega minha de trabalho que falou para mim assim, Carla, esse jornal é muito esquisito. Quando ele chega, eu leio, parece que ele fala exatamente aquilo que eu estou precisando. Eu pensei, realmente, esse jornal é muito esquisito, né? Ele é do Senhor e o Espírito conhece as nossas necessidades e o Senhor supre, com certeza. Então, é um ótimo presente o Jave. Bom, então, outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode usar um dicionário, quando a gente for ler a palavra, por exemplo, né? Porque o dicionário enriquece. Às vezes a gente acha que a gente conhece o significado daquela palavra, mas quando a gente pega o dicionário, parece que abre ainda mais o entendimento. Vocês viram, bem-aventuradas, feliz, abençoada, né? Então, feliz daquela que lê, né? Muito mais, puxa, tocou em mim, né? E outra coisa, conversar com o Senhor enquanto você lê, né? Fala assim, puxa, Senhor, porque às vezes a gente não vai ler as 5 páginas, as 10 páginas. A gente vai ler um versículo e vai parar nele, porque o Senhor quer falar com a gente ali, naquele versículo. Não tem pressa, não. O negócio é ouvir o Senhor mesmo, né? Então, Senhor, por que isso chamou atenção aqui para mim nesse versículo aqui? Porque o qual nos habilitou para ser ministra. Sei, entendi. É porque eu estou recebendo um convite e eu não posso falar não, né? Porque é o Senhor que me habilitou. Amém. Então, o Senhor usa cada pedacinho para falar com a gente. Então, a gente tem que exercitar isso. Porque vamos supor que a gente fala assim, eu vou ler a Bíblia todos os dias de 5 a 5:05 da tarde. 5 minutos. Aí, o nosso corpo chegou para ler a Bíblia, né? Mas, às vezes, o nosso espírito não está exercitado. E aí, a gente vai ler e não vai entender nada ou não vai ganhar nada. Então, a gente precisa usar. O que me faz voltar para o espírito? Invocar o nome do Senhor? Então, eu vou, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Jesus é o meu Senhor, Senhor, seja comigo nessa leitura, Senhor, fala comigo, Senhor, me acompanha, Senhor, vem junto, eu preciso do Senhor, né? Então a gente exercita o espírito, um hino,
De repente, né? Hoje nós cantamos na reunião, comer Cristo é a solução. Ó, um hino maravilhoso, realmente, comer Cristo é a solução. Eu estou parada aqui para ler a Bíblia, eu quero comer. Então, Senhor, o Senhor é a solução. Me mostra aqui a comida do momento, né? Eu não quero comer só batata, nem só carboidrato, eu quero comer uma proteína. Então, Senhor, vai me mostrando onde que eu vou, né? Por quais verduras eu devo começar, enfim. Falar com o Senhor, né? E desfrutar do Senhor na leitura também. Estabelecer metas possíveis. Nunca estabeleça que você vai ler a Bíblia em uma semana, porque, primeiro, você não vai, e segundo, no primeiro dia que você não conseguir cumprir sua meta, você já desiste. Então, faz uma meta possível, 5 minutos por dia, mas aí o trem vai ficando tão bom, quando você vê, você já está 10. Aí quando você vê, você já... Tem meia hora que eu não saí desse versículo. Mas foi o Senhor, não foi você. Você só estipulou 5 minutos, cumpriu os seus 5 minutos, o resto foi presente do Senhor, né? Então, metas possíveis, para não desanimar. E a qualidade, irmãs, é melhor do que a quantidade. Então, se ficou num versículo só, amém, aquele vai ser seu versículo do dia. Guarda ele, rumina ele, come ele, para ele fazer parte de você, né? Fazer parte da sua constituição. E com a prática, né, disso, nós vamos sendo constituídas com a palavra. Né? A palavra é rica, é viva, é eficaz. Tem um versículo que fala que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, quanto mais constituição a gente tiver, mais coisas o Senhor pode usar para trazer a nossa memória para nos dar esperança. Então, nós precisamos de fazer isso. E aí a gente tem que lembrar que é uma coisa... Tem que ter determinação, senão a gente não vai, né? Então, eu gostaria, sinceramente, amadas, já concluindo, que esse livro não só abrace vocês todos os dias, mas também dê a vocês a oportunidade de exercitar o ler a própria palavra, que é de onde sai tudo isso aqui. Né? E outra coisa que eu quero falar para vocês, mulheres, eu fiquei muito feliz de ver um irmão aqui hoje, porque nós somos... sabe o que Satanás... Por que Satanás caiu? Porque ele não quis ser encabeçado pelo Senhor. E daí, quando o Senhor criou o homem e a mulher, ele deu para a mulher o privilégio de envergonhar Satanás ao ser submissa. Então, a submissão para nós é um privilégio de falar para o Satanás assim, é possível, nós somos encabeçadas. Então, que a gente possa, primeiro, descobrir quais são os nossos dons, né? Para edificar a igreja, porque nossos dons são para a igreja, e sermos encabeçadas nesse serviço pelos irmãos, para cooperar com a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E para o Senhor poder ter nessa terra um grupo de pessoas que vivem isso que ele espera, né? Para ele poder voltar. Ele precisa de um grupo de pessoas que viva o que está na palavra. E para viver o que está na palavra, a gente tem que conhecer a palavra. Para conhecer a palavra, a gente tem que ler. E para ler, a gente tem umas coisinhas boazinhas que ajudam a gente a ler a palavra, traduz a palavra e dá gostinho de quero mais. Que cada artigo desse aqui, amadas, seja um gostinho de quero mais mesmo. Vocês acabem a leitura pensando, não, o Senhor quer falar mais, então agora eu vou ler a Bíblia. E depois, compartilhem entre vocês, ou leiam juntas, ou leiam antes, e depois marquem um dia para compartilhar, enfim, usem, né, as ferramentas que o Senhor tem dado para... Primeiro, sabe quando a gente está viajando de avião, que a aeromoça fala assim, aquele trem que a gente já sabe, escolhe salteado, mas tem que prestar atenção? Que primeiro, se a máscara cair, primeiro você coloque sobre a sua boca e o seu nariz, para depois colocar no companheiro? Nós precisamos estar cuidando de nós mesmos, precisamos estar alimentadas, saciadas, supridas, para depois poder cuidar do outro. Então, quando o Senhor perguntou para Pedro 3 vezes, tu me amas? Vocês lembram, né? O que o Senhor queria? Apacenta, cuida,
né? Pastoreia. Então, a nossa maior. Nós amamos o Senhor. Eu sei que vocês amam, eu amo o Senhor. Realmente, o amor do Senhor é que nos constrange, né? E nos faz permanecer e servir e ler e orar, enfim, é o amor do Senhor. Mas qual a maior declaração de amor que nós podemos fazer para o Senhor? Para ele saber que nós realmente amamos ele? É cuidar, alimentar, pastorear aqueles que o Senhor nos comissionou. Então, nossa vida tem que ser de cuidar da gente mesmo para cuidar dos irmãos na igreja, né? E edificar junto o corpo de Cristo. Então, é isso. Falei demais, né? Passei da minha hora para variar. E eu queria falar menos para vocês poderem, de repente, perguntar. Se vocês quiserem, podem ficar à vontade. Eu estou com a tarde toda guardada para vocês.